Ano tenso, com uma verdadeira guerra declarada ao governo da presidente Dilma. A instabilidade política começou com a derrota da chapa governista à presidência da Câmara Federal e continuou com a aprovação de vários pacotes que geraram reflexos negativos à economia nacional. O avanço das investigações na Operação Lava Jato deixou um rastro de destruição nos principais partidos aliados do governo, dificultando a sustentação política, até culminar com o encaminhamento e aprovação do pedido de impeachment da presidente, ao tempo em que o presidente da Câmara é acusado formalmente pela Procuradoria-Geral da República de desvios de recursos e com contas em bancos suíços. Na presidência do Senado, não muito diferentemente, o senador Renan Calheiros também é apontado como beneficiário de desvios da Petrobras e está relacionado entre os investigados pela Procuradoria-Geral da República com o aval do Supremo Tribunal Federal. Os poderes legislativo e executivo vivem um desmonte e grave crise de credibilidade. As pesquisas apontam grande desconfiança da população e o pior índice de aprovação do governo da história. 2016 não deve ser muito diferente. Vai começar ainda mais aquecido o desmonte dos principais representantes de cada casa, bem como a tentativa da destituição da presidente e do vice-presidente da República. Em nível estadual, o governo iniciou o ano com a derrota da chapa governista à presidência da Alep, com acusações de traições que reformaram a relação entre aliados e oposicionistas do governo. Após a derrota do deputado Fábio Novo, o governador Wellington Dias pediu de volta o metrô, confiado ao grupo do deputado Evaldo Gomes, do PTC, como represália por não ter votado na chapa do governo, conforme tinha se comprometido. O início do ano foi marcado pela instabilidade da gestão, que queixava-se de falta de recursos para honrar compromissos, abrindo a situação de estado de emergência em vários setores, favorecendo o governo a fazer compras e pagamentos em condição extraordinária, sem licitação. O governo também foi derrotado na distribuição dos deputados pelas comissões da Alep, ficando o principal líder da oposição, Robert Rios, do PDT, com a presidência da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, a principal comissão da Alep. O governo apresentou projeto de reforma administrativa que tramitou lentamente na Alep, causando polêmicas e discussões que agravaram as relações entre parlamentares oposicionistas e governistas. Através de uma manobra junto ao Tribunal de Justiça, o governo do estado conseguiu desbloquear e adiantar o pagamento de depósitos judiciais relativos a precatórios e pensões, utilizado para equilibrar as contas públicas. Assim como o governo federal, o governo do estado apresentou Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016 com déficit, uma ação inédita que reflete a crise econômica vivida pelo país, afetando todos os estados da federação. Novas regras para as eleições 2016. No campo de pesquisas, a partir de 1º de janeiro de 2016, as entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública sobre as eleições ou candidatos para conhecimento público serão obrigadas a informar cada pesquisa no juízo eleitoral, que compete fazer o registro dos candidatos. O registro da pesquisa deve ocorrer com antecedência mínima de 5 dias de sua divulgação. Nas convenções, para a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações, devem acontecer de 20 de julho a 5 de agosto de 2016. O prazo antigo determinava que as convenções partidárias deveriam ocorrer de 10 a 30 de junho do ano da eleição. Filiações. Quem desejar disputar as eleições deste ano precisa se filiar a um partido político até o dia 2 de abril de 2016, no caso, até 6 meses antes da data das eleições. Pela regra anterior, para disputar uma eleição, o cidadão precisava estar filiado a um partido político 1 ano antes do pleito. Registros. Partidos políticos e coligações devem apresentar os pedidos de registro de candidatos ao respectivo cartório eleitoral até às 19 horas do dia 15 de agosto de 2016. A regra anterior estipulava que esse prazo terminava às 7 da noite do dia 5 de julho. Propaganda. A resolução sobre o tema contempla a redução da campanha eleitoral de 90 para 45 dias, começando em 16 de agosto. O período de propaganda dos candidatos no rádio e na TV
Também foi diminuído de 45 para 35 dias, com início em 26 de agosto, em primeiro turno. As duas reduções de períodos foram determinadas pela reforma eleitoral de 2015. Se 2015 foi aquele ano que você quer esquecer, ou aquele ano que você quer lembrar para não repetir, 2016 está chegando com um cenário nada animador. Cientistas, professores, lobistas, figuras do povo e economistas não se arriscam em dizer o que esperam de 2016 em termos de evolução. A inflação incontida, passando dos 2 dígitos, desemprego, a recessão e até mesmo arroxo fiscal, geram um clima de incerteza e, sobretudo, de pessimismo. Mas, mesmo assim, você vai encontrar por aí, por onde passar, pessoas que vão dizer e bater no seu ombro: Feliz Ano Novo. Ora, isso é uma frase de efeito que comumente se usa na passagem do ano. Porque, na prática, neste país de hoje, Feliz Ano Novo é da boca para fora. O que está esperando o brasileiro no próximo ano é uma cortina onde você não consegue ultrapassar. Vai ser um salto no escuro, porque o Brasil não conseguiu cumprir a sua meta fiscal no ano de 2015, que, aliás, já vinha acumulada de 2014. O governo não conseguiu controlar as suas contas e pagar o que deve internamente. A dívida interna do país não foi controlada e não foi paga. Veja o caso das pedaladas fiscais lá no mês de março, cuja repercussão está acontecendo agora no final do ano, inclusive com o pedido de impeachment da presidente da República. Então, o cenário para 2016 é aquele de cautela, principalmente em termos de investimento e compras. Se você tem algum tipo de poupança, se você tem algum dinheiro guardado, deixe lá. Deixe as águas baixarem, o cenário no horizonte clarear, para você saber o que vai fazer. Porque, do contrário, corre o risco de perder, se não tudo, mas o pouco que tem. A decisão, então, é aguardar. Estamos de volta com o Perspectiva 2016, neste primeiro dia de um novo ano. Neste módulo, vamos conversar com o professor Vitor Sandes, professor da Universidade Federal do Piauí, doutor em Ciências Políticas pelo Unicamp. Com ele, vamos tratar justamente sobre a política brasileira, a política estadual, a perspectiva que se insere sobre um ano que se inicia com um olhar inevitável para um ano que passou, um ano bastante tenso no universo político. Professor, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua vinda, a sua atenção ao nosso programa, ao povo do Piauí. Discutir política, que não seja unicamente a política partidária, é fascinante, mas é complicado, porque a população tende a achar que a política se limita naturalmente, grande parte da população, ao voto puro e simples, a um mandato eletivo puro e simplesmente, e é muito mais profundo do que isso tudo. O Brasil, na sua visão, amadurece com tudo que está vivenciando, com tudo que vivenciou, em especial no ano de 2015, ou fica mais traumatizado do que amadurecido, professor? Eu acredito que a gente tem um processo aí dos últimos 30, 40 anos, né, de um desenvolvimento da democracia brasileira que é extremamente relevante no aspecto de fortalecimento das instituições democráticas, um judiciário cada vez mais atuante, o Ministério Público, o próprio Executivo, né, com suas políticas públicas, políticas sociais, programas sociais, né, que tem de qualquer maneira reduzido também os nossos problemas de desigualdade. O Brasil é um Brasil um país muito desigual. E também o Legislativo, que com todos os seus problemas tem marcado uma presença importante, sobretudo no cenário de 2015, pelos lados negativos, pelos lados positivos. Então a gente tem instituições extremamente sólidas, ainda que com os riscos, né, que toda democracia jovem tem, mas as instituições têm funcionado muito bem. Então, e isso para uma democracia situada na América Latina, né, com todos os seus problemas, as instituições estão dando conta. Então, nesse sentido, pensando no funcionamento do sistema como um todo,
a gente tem bons resultados. Bons resultados, um amadurecimento, um fortalecimento. Né? Mas, por outro lado, tem uma série de problemas também. O que não te mata te fortalece, né? Assim, na verdade, assim, do aspecto da representação, né, é sensível que as pessoas não se identificam mais com os partidos políticos, as pessoas têm um certo desejo de uma maior aproximação dessa classe política em relação aos seus anseios. Então, nesse sentido, há muito que melhorar. Tanto que se falou tanto em reforma política, a gente não sabe por onde caminhar, né? O Brasil tem procurado seus próprios passos, né? E isso é um momento muito difícil. O ano de 2015, mas na verdade desde 2013, a gente tem passado por um processo de inflexão muito grande na política brasileira, inclusive de repensar a própria política no seu funcionamento institucional, né? Assim, esse vácuo, né, que existe entre a sociedade e o Estado, ele tem que ser preenchido, né, de uma maneira com maior representatividade, né? E isso, de qualquer maneira, a gente não consegue resolver de forma instantânea. Então, é um processo muito longo, é um processo... O Brasil, né, teve a interrupção do regime democrático em 64, então a gente está reaprendendo a viver em democracia. E, sobretudo, mesmo com todos os problemas que a gente passou em 2015, todas as pesquisas de opinião têm mostrado que a população apoia a democracia. É somente uma pequena parcela da população contrária, tem um desejo de um golpe militar. Então, nesse sentido, assim, o que é mais importante de tudo é que há um certo descrédito em relação ao funcionamento, principalmente, né, da classe política, esse problema da representação, mas a gente tem uma confiança muito grande nos benefícios da democracia, exatamente porque é capaz de proteger as liberdades políticas, mas as liberdades no contexto mais geral. Então, nesse sentido, a gente tem avanços importantes. As instituições têm seus problemas, elas têm funcionado de uma forma, ainda que uma série de problemas, mas têm funcionado, e as pessoas confiam que esse é o melhor tipo de regime. Isso é de valor para a gente, né? Então, assim, esse momento de inflexão, a gente não consegue resolver problemas que são seculares na política brasileira em 2, 3 anos. Sem dúvida. Então, de forma resumida, né, o que a gente tem observado, parece que, de repente, todos os problemas institucionais eles afloraram, muito por conta de uma série de problemas culturais, né? Então, o problema da corrupção, o problema, né, do certo personalismo da política, que acaba impactando na qualidade do funcionamento das instituições. Mas, se você observar bem, as instituições elas têm funcionado como contrapeso. Então, quando o executivo se excede, o legislativo controla, ou quando o legislativo se excede, o judiciário controla, e as instituições de controle, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, têm funcionado de maneira cada vez mais eficiente. Então, você pensar num retrospecto, né, pensar nos últimos 20 anos, né, 20 anos atrás isso era inimaginável, né, o funcionamento tão eficiente do Ministério Público e do Tribunal de Contas. No que se refere à população, um fato em particular chamou a atenção, até eu diria da imprensa como um todo, que é os movimentos, quer dizer, aqueles movimentos que foram às ruas, com manifestos, muitos deles até passando um pouco do ponto. O que se deixou ali como um residual é de que a população foi às ruas, mas não deixou claro o que queria. Quer dizer, não soube se manifestar, não soube se posicionar sobre exatamente aquilo que ela buscava. Na sua visão, o que isso significa? O que é que isso retrata em se olhando para o jovem, principalmente o jovem brasileiro? Assim, na verdade, esse problema da organização dos novos movimentos sociais não é só particularidade brasileira. Assim, a gente tem o Occupy, tem outros movimentos, não só no Brasil, que tem movimentos que são organizados pela internet, pelas redes sociais. Há uma facilidade muito grande de organização. De mobilização, as pessoas vão às ruas insatisfeitas, mas há a ausência de uma pauta, de um programa muito sólido e, sobretudo, de liderança. Então, o movimento sem liderança é um movimento que tem uma dificuldade de negociar com os representantes do Estado, com o governo. Então, até o governo, de alguma forma, se beneficiou disso, né? Então, assim,
se você pensar no 2013, né, os movimentos de 2013, eu acho que o governo foi extremamente impactado. O governo federal tinha 60% de aprovação até maio de 2013 e em junho, de repente, tinha 30% de aprovação. É verdade. Então, foi impactado. Assim, existiu uma insatisfação latente que ela veio de repente e as pessoas vão sendo... vão percebendo, né, a insatisfação nos outros e viram um efeito dominó. Então, nesse sentido, assim, o governo foi impactado. A questão é que, sem um programa muito claro, sem pautas muito definidas, o governo não tem como atender e nem como negociar. Com quem que ele vai negociar? Né? Se não tem liderança. Né? O único movimento organizado dos movimentos de junho de 2013 é o movimento Passe Livre. Sim, né, em São Paulo, principalmente. Que era uma pauta muito específica de passagem gratuita. Isso. Então, isso é, na verdade, que a gente chama de core do evento, né? Era o centro do movimento. Mas todo o resto era de pessoas que tinham pautas extremamente divergentes umas das outras. É verdade. E esse movimento ele acontece no mundo inteiro. E, inclusive, na Espanha, por exemplo, isso deu origem a um partido chamado Podemos, que é um partido de origem de esquerda, mas que é bem heterogêneo internamente. Aqui no Brasil, esse movimento ele surge de repente, ele volta novamente, e aí tem esses movimentos de expansão e retração. Então, no início desse ano, a gente teve novamente uma mobilização um pouco diferente dos movimentos de junho de 2013. Era um movimento mais pró-impeachment, né, anti-Dilma. Diferentemente de 2013, que tinha um movimento contra o governo, mas era um movimento que meio que abarcava todas as classes. Isso. E esse movimento foi cada vez mais pendendo para um lado mais à direita, né, um movimento um pouco mais conservador. E com isso ele foi perdendo um pouco de lastro social, tanto que esse último movimento ele foi extremamente fraco. Foi esvaziado. Então, né? porque ele flerta muito com uma pauta de queda do sistema. Então, a gente tem, na verdade, uma pauta específica que é anti-Dilma, né, que é anti-governo federal, enfim. E aí, de toda forma, isso não resolve os problemas do sistema. Correto. Então, esses movimentos dispersos, eles não ajudam na construção de uma pauta unificada, mais programática, que de fato colabore com a melhoria. Né? Fica parecendo um desperdício, não é? É como se tivéssemos ali perdido uma grande oportunidade. Né? Assim, é difícil falar que um movimento organizado ou não organizado da sociedade civil é uma perda de tempo, né? E todo movimento é um movimento... Tem a sua valia, tem né? a sua validade, né? Isso sinaliza ao governo que aquilo ali não é suficiente. Não é suficiente, que a coisa merece revisão, né? De conceitos e de posições. Exatamente. O senhor falou uma coisa interessante, o senhor falou assim, um certo descrédito da classe política. E o que a gente tem notado é que, além de descrédito, que já vem de algum tempo, passou-se a ter um sentimento de indignação. Eu diria até de ódio, de alguma forma. Na sua análise, onde é que isso pode parar? Já que a classe política está tão desacreditada, a população tão indignada com ela e, inclusive, generalizando, colocando todos no mesmo vaso. Onde é que o senhor acha que isso pode parar? Na verdade, é difícil fazer esse exercício, né? Até que ponto, né? Futurista, né? O fato é que... Mas, assim, como estudioso, você não vê isso com certo temor? Quer dizer... assim, os estudiosos estão aguardando, né? Mas o fato é que a gente tem movimentos que oscilam, né? Próximo ano nós teremos eleição. Nesse ano a gente tem eleição novamente. Então, geralmente as pessoas se engajam mais nas questões... agora, né, com eleição municipal, nas questões locais. Então as pessoas mudam um pouco o foco, né, pensando mais nas questões da rua, da praça, do bairro, né? Então, segurança pública, a questão da energia elétrica, da distribuição de água, enfim, das questões mais próximas. Né? Então, tem momentos da política. Então, o momento da política em 2016 é o momento da política local. É lógico que o que acontece no cenário nacional também tem um impacto. Influencia. Mas, então, de toda maneira, não acredito que esse descrédito ele leve um descrédito com a própria democracia. Que seria o mais grave. Né? Um descrédito completo na democracia é o que pode levar a um retrocesso do nosso próprio regime, que é talvez a maior conquista que o Brasil teve nos últimos anos, que é de garantir que as pessoas tenham liberdade.
Então, de escolha, né? De escolha, e liberdade de expressão, liberdade política. E quando a gente fala de liberdade de escolha, não estaríamos sendo hipócritas, professor? Quando a gente sabe que há um grande poderio econômico determinando resultados nas eleições, há inclusive uma expectativa de que alguma coisa mude esse ano, já com tanta descoberta de corrupção. Essa liberdade em si não chega a ser uma hipocrisia, já que a gente vê muito a vontade do eleitor ser distorcida, modificada pelo poder econômico? O financiamento de campanha, todos os estudos sobre financiamento de campanha no mundo mostram que é um fator decisivo para o desequilíbrio da competição, ou seja, da própria desigualdade da competição. Então, novos atores, novos políticos, novas ideias, tem um certo limite aí para entrar na competição eleitoral. Mas, assim, a questão é que, né, com essa Operação Lava Jato, né, que tornou claro que mais ou menos todo mundo sabia o que acontecia, né? Campanhas multimilionárias, então, de toda forma, a gente sabe que tem um interesse aí que vai para além da arena política, na relação do eleitor com a classe política. Isso. Então, o que temos, na verdade, é uma tendência a maior fiscalização, a criar limites para esse tipo de financiamento, até limitar o financiamento de empresas, né? Então, essas discussões não vão parar por aqui. A gente tem muito que avançar. O senhor falou muito em instituições, fortalecimento delas, e isso é inegável. No âmbito das eleições, os tribunais regionais eleitorais, o próprio TSE, têm feito esse esforço. Mas o senhor não acha que ele poderia ir um pouco mais adiante? Pode, mais adiante, e os tribunais ainda precisam melhorar no seguinte sentido. Uma boa parte dos seus conselheiros são de indicação política. Então, nesse sentido, não que a atuação se torne prejudicada, mas é importante dar completa independência para os tribunais de contas. É uma questão muito debatida, né? Então, quanto mais independência os tribunais, não só os tribunais, mas todas as instituições de controle, a gente chama de accountability horizontal, né? De controle horizontal entre as instituições, melhor a qualidade das próprias instituições que prestam serviço para o povo. Então, nesse sentido, acredito que a discussão não para por aqui. Esse momento de inflexão da política brasileira, que vem de 2013 para cá, e isso vai passar, né? Não é só 2015, né? Como diz, o ano que não acabou. Né? Ele não vai acabar porque vai seguir 2016, 2017. Então, esse momento de inflexão na política é fundamental para a gente repensar o papel das instituições, suas funções, e inclusive de controle, né? Assim, eles podem ser mais efetivos porque a gente sabe que tem muito problema na política que a gente vivencia no dia a dia. As pesquisas mostram que o problema do Estado, na ineficácia dos gastos públicos, mas a gente não precisa ser um pesquisador. A gente só precisa vivenciar o cotidiano, a vida. Tem um olhar mais interessado, né? E que você percebe a ineficiência do Estado, dos seus representantes. E as instituições de controle, inclusive o Tribunal de Contas, ele pode ter uma função ainda mais presente nesse sentido. Dentro da academia, onde o senhor tem uma vivência intensa e um convívio com uma juventude que está aí, que vai ter um papel importante lá na frente, o senhor está verificando, constatando um maior interesse dessa juventude nas questões da política, dessa mesma discussão sobre as instituições e o papel que elas terão dentro do contexto social lá na frente? Na verdade, não percebo. Há uma politização realmente. Eu nunca vi tanto as pessoas conversarem sobre política, mas, ao mesmo tempo, nunca vi tanto descrédito na política ao mesmo tempo. Entendo. Então, se por um lado as pessoas se interessam mais por política, por outro lado também se sentem pouco representados por essas instituições e pelos atores políticos. Entendo. Então, nesse sentido, inclusive, por esse processo que a gente tinha comentado anteriormente, dos próprios movimentos sociais terem tomado uma outra fisionomia, né, uma outra característica, que é de não ter lideranças tão claras, de uma mobilização muito veloz através das redes sociais, então carece de um maior debate, de construção de pautas mais sólidas. Então, nesse sentido, a juventude ela tem dificuldade, os jovens interessados na política têm dificuldade de entrar nesses movimentos e construir movimentos que têm atuação duradoura.
na política, né? Assim, e que de qualquer maneira também consigam interferir diretamente na política. Então há um sentimento generalizado de descrédito, né, de como é que funcionaria essa intervenção. Mas por outro lado, nunca se discutiu tanto sobre política, né? Assim, aquela questão, né, de que na verdade, a gente reclamava tanto anos atrás de que ninguém discutia política e hoje só se discute política. A questão é que a gente não encontra as soluções. E a gente não consegue encontrar soluções que são imediatas, né, para resolver os problemas imediatos da política brasileira. O que o senhor está deixando bem claro aqui, eu acho que é essa compreensão que está ficando para o telespectador, é de que, não obstante todas as dificuldades, todo esse clima tenso, há um ponto bastante positivo, não é isso? Há um ponto positivo de fortalecimento das instituições, delas cumprirem o seu papel, mesmo que aqui e ali haja uma objeção ou outra, não é isso, professor? É importante porque as pessoas estão cada vez mais críticas ao funcionamento das instituições, estão mais críticas à representação política, estão mais críticas à própria dinâmica da democracia. Todo mundo sabe que a democracia é importante. Mas a gente, é um sentimento generalizado dos cidadãos de que precisa mais, né? Como é que o Estado pode ser mais presente? Como é que ele pode ser mais eficaz? Como é que o dinheiro público pode ser melhor utilizado? Então, as pessoas estão mais atentas, as instituições estão mais presentes, a mídia ela está muito diversificada, então a mídia ela atua nas formas tradicionais, jornal escrito, televisão, mas também tem internet. As redes sociais deram um protagonismo à sociedade muito grande. Exatamente. Né? Então a denúncia hoje é mais rápida, as instituições elas têm uma preocupação de ouvir a sociedade em geral. Então, antigamente as instituições eram tão enclausuradas, tão insuladas que era impossível esse tipo de contato. Então, esse é um momento fundamental, extremamente positivo para a democracia e para o próprio país, mas lógico que é necessário dar um passo atrás para depois dar dois à frente. Então, esse momento de reflexão... recuar para depois avançar, exatamente. Ter essa capacidade, né? Mas é necessário também que os atores políticos colaborem com esse processo. Né? Deem a sua contribuição. Exatamente. Professor, foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Eu quero poder, ao longo deste ano e dos próximos anos, tê-lo aqui nas nossas bancadas, discutir. Tive um prazer em conhecê-lo, um jovem com uma capacidade, um conhecimento e que nos ajuda muito a compreender essa situação toda. Muito obrigado pela sua vinda, professor Vitor Santos. Isso eu que agradeço e fico à disposição da Antena 10 e, enfim, uma honra para nós. Muito obrigado. Nós vamos ao intervalo, voltamos já com Perspectiva 2016, tratando os assuntos que são de interesse da população com um olhar para o ano que está iniciando. Até já.